Voltamos. Eu não consigo fazer live em 1 hora, gente. Eu falo demais. Bem-vindos de volta. Já voltou. Voltou. André, eu nem perguntei se você podia estender um pouco, mas eu tava falando, eu falo demais, não tem jeito, a gente acaba. A Letícia voltou. Então vamos de novo. Quem garante o que está nas garrafinhas? Não, olha, eu tenho aqui mais uns 20 minutos com segurança. Com segurança, mas eu acho que a gente pode. O problema, né? O problema às vezes é a bateria, né? Porque as lives consomem a nossa bateria assim. Eu também, às vezes fico aqui preocupada com isso. Mas voltando ao assunto, essa questão da hierarquia legal é bem importante também. A gente já. A dissertação do André é incrível, hoje eu passei o dia estudando ela e, enfim, tem muita coisa bacana, é um trabalho super inovador, junto com a Kelly também, um trabalho muito sério, como eu sempre digo que nós temos dentro do Brasil, de gente que está trabalhando para melhorar a qualidade de tudo. Então a gente conversou bastante antes de fazer essa live para tornar esse conteúdo importante para todo mundo que trabalha e para o consumidor de vinho também. Tá? Então se tiver alguma coisa que vocês não entendam, se a gente falar juridiquês demais, né, vocês dão um grito aí. Por favor. Obrigado. Obrigado pela gentileza, Kelly. Eu acho que essa é a pergunta aqui, né? O que tem nas garrafinhas? Né? Então, eu estou aqui nesse portone que eu fiz um pouco diferente, tá até bem na cidade de Limão. Eu tenho aqui esse Kron, né? O White Port, que é bem típico e bom para esse tipo de drink. Uhum. Eu até comentei com a Kelly que eu queria abrir aproveitar um momento, um honroso convite e abrir um Porto Vintage, né? Pela data também. Tem um Kron Vintage 2007 separado. Mas o calor aqui tá tanto que se eu fizesse, eu ia morrer no meio da live. Então... para quem não pegou no começo, eu já tô terminando, mas eu tô tomando um drink que um amigo meu escreve comigo sobre coquetelaria. Criou hoje pelo WhatsApp para mim uma inspiração no Robbie Roy, chama Port Roy. Vou colocar a receita lá no meu Instagram depois, tá uma delícia. Porque tá muito calor hoje, mas Porto dá para tomar todo dia. É só a gente inventar. Quero fazer essa receita. Tem um Kron Tawny aqui para isso. Isso, é com Tawny. Mas vamos lá, vamos voltar à questão da hierarquia das regras. Então, a questão da hierarquia das regras e para falar das garrafinhas, né? No fim, se você pegar uma lei, é muito difícil você alterar uma lei, né? Uma lei federal. Então, o sujeito vai ter de passar na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Não é uma coisa que se faz da noite para o dia. Daí a essência, inclusive, do direito regulatório. O direito regulatório ele é caracterizado, a regulação ela é caracterizada por essa permeabilidade e por essa flexibilidade, essa comunicação. Essa comunicação diuturna, eu diria, entre o regulado e o regulador, inclusive com participação dos consumidores. Sim. Essa ideia de flexibilidade é muito importante na regulação. Está aqui um amigo meu, doutor Cássio Ribeiro, um advogado que trabalha na área de regulação de portos, por exemplo, que entende muito bem disso. Mas mais flexível do que isso tudo é o mercado. Ora, é o mercado, porque na regulação você também vai ter ali no regulador que passar regras e tudo mais. Sim. O mercado viu que as pessoas querem continuar a fazer. Quem é o mercado? Somos nós, né? As pessoas que compram, as pessoas que vendem, as pessoas interagindo aqui. Sim. Nessas relações de consumo. As pessoas querem fazer degustações. As pessoas querem ter aulas. Não podem se aglomerar num canto para fazer isso. E eu vou te falar. Alternativas. Tem uma coisa que deve ser excelente para espalhar a Covid, é você fazer uma degustação, porque a chance assim, de uma pessoa tomar um pouquinho a mais Não, e as próprias cuspideiras, né? Que você vai ter o spray, inevitavelmente. É um desafio. É um desafio assim, de fazer isso nesse momento de pandemia. Então, o que as pessoas fizeram? Deram um jeito. E qual o jeito, né?
Vamos pegar as garrafinhas, eu até tenho uma garrafinha pequenininha. Pega uma garrafinha, enche essa garrafinha, distribui entre amigos, entre os clientes, entre os confrades. As pessoas tomam o mesmo vinho aqui na bendita tecnologia que nós temos, abrem e fazem uma live no Zoom, no Google Meet, e está resolvida a vida. A flexibilidade do mercado é muito maior. Mas isso, de fato, está resolvida a vida? Não, porque aí entram outras questões. E daí entra a bendita da segurança ou da insegurança jurídica. Porque, como você colocou muito bem, Kelly, há regras, né? Sejam as regras previstas ali, como a Letícia colocou, da Anvisa, do MAPA, né? Então, um quadro regulatório com diferentes competências. Se é um vinho com uma DO, né? A produção e vazamento, mais do que nunca, tem que ser na região ali demarcada, se tiver previsto isso na denominação de origem ou na indicação de procedência. Enfim, tem uma série de regras que potencialmente vão estar sendo violadas, infringidas se você fizer isso. Se você colocou, imprime o rótulo e coloca ali. O problema, essencialmente, é que a vida tem de continuar, né? E a gente tem que se adequar. Então, essa questão das garrafinhas, para mim, não é uma questão fechada, porque você teria que perguntar também quem são objetivamente os lesados. Né? O direito de quem está sendo infringido aqui. É claro que você... Mas existe o risco de uma associação de proteção de uma indicação geográfica bater na sua porta e falando: por que você está reinvasando meu vinho? Né? É o que eu comentei já, é uma discussão que eu já fiz com outros profissionais também, não só de direito, mas de vinho, principalmente, mas que eu acho que realmente, no intuito de confraternização, eu estou dividindo, por exemplo, vou dividir com os amigos que não podem estar aqui comigo, não é uma coisa. A partir do momento que eu tenho uma outra questão de uma distribuição desse vinho com intuito comercial, eu já tenho uma outra visão a respeito desse assunto. É uma posição que a The Wine School resolveu não tomar, realmente nós não fazemos as garrafinhas, exatamente até porque eu e o professor Tufi somos educadores certificados do vinho do Porto, conhecemos muito bem as regras que determinam o invase exclusivo lá. Eu não posso nem pensar em ir contra algo que eu represento e falar: olha, eu vou reinvasar um vinho do Porto aqui em casa e vou distribuir para Mara, não vou fazer. Eu acho... Né? Então, eu acho que assim, não é... Por exemplo, nós temos uma lei que foi um decreto, acho que mês passado, maleabilizando diversas questões com relação a turismo e tudo mais, exatamente porque era uma situação que não estava prevista em lei. Agora, nós não temos essa questão com relação ao vinho ou a outros produtos que não tenham já autorização prévia. Perguntaram onde fica o vinho em taça no restaurante. Uma situação totalmente diferente. Eu não estou reinvasando, estou servindo fracionadamente. Exato. Tirando a própria... Existe, dentro da lei do vinho, depois atualizada por um decreto, a norma de que o reinvase depende de condições técnicas adequadas. Eu não posso fazer aqui na minha casa. Ninguém pode fazer dentro de um ambiente que não seja um ambiente laboratorial, industrial. Então, são outras questões envolvidas, né? É um ponto que a gente conversou bastante sobre isso, eu achei importante tocar. O André, não era exatamente o tema da live, mas a gente ia acabar caindo disso porque a gente volta lá no primeiro ponto referente à indicação geográfica. Ela tem que gerar confiança. E aí a Letícia fez a pergunta de 1 milhão. Como é que eu vou saber? Lógico, a gente vê que tem vários profissionais se virando nos 30 fazendo isso, a gente confia no serviço dele, ninguém está acusando ninguém, mas a gente corre esse risco. E corre o risco sanitário, risco de saúde com relação a essa situação também. Tem a questão da qualidade. A questão da qualidade, para mim, assim, não tem como fugir. Primeira vez que eu ouvi falar dessa história de reinvase, e eu passei por experiências assim, tá? Fiz provas com a sommelier mandando garrafinhas e tudo mais. Então, achei bem interessante, funcionou bem entre amigos, entre conhecidos. Mas assim, eu vou fazer aqui uma ponderação, tá? Eu sou uma pessoa tão neurótica com vinho, tão chato, o tempo que vai decantar, a temperatura, perere. Você me tirou o vinho da garrafa, passou para outra, invasou, mandou
pode ser dentro da mesma cidade, pode ser fora, mas enfim. Ou seja, no mínimo teve alguma oxigenação ali. É possível. Uhum, sim. Salvo condições muito específicas. É isso, né? Que o Thiago, meu irmão, comentou, Exato. que há características que podem ser perdidas. Então, assim, há poréns. Eu por outro lado, eu tenho também uma percepção, em parte positiva do que acontece, como uma solução que o mercado construiu, uma solução que as Sim. pessoas construíram para viabilizar a atividade econômica, tá? E atividades lúdicas e culturais e tudo mais. Aí é aquilo, cumpre ao direito correr atrás para trazer segurança jurídica, porque também eu não quero que depois todo mundo faça e a The Wine School, que tem profissionais extremamente competentes, capacitados, eu falo que não porque você me convidou aqui, mas pelas referências que eu tenho de você, de amigos queridos como Fernando Seixas, né, que é uma pessoa extremamente qualificada no mundo dos vinhos, João Palinha. Então, não é possível que vocês sejam prejudicados e deixem de explorar uma atividade comercial que, em princípio, seria lícita, em função de algumas regulamentações. Daí eu acho que cumpre o direito também correr atrás para ver se há ou não soluções. Sim, exatamente. Dilema. O pessoal está falando aqui, como a Alicia falou, que dentro de um laboratório, dentro de uma fábrica, tem inúmeras regras de invase e tudo mais que devem ser seguidas. Realmente, a gente conversou já muito a respeito desse assunto. Esse não é o único problema que a gente vê com relação aos vinhos na pandemia, mas está falando embalagem plástica, calor. O próprio, realmente, o vazamento pode criar uma formação de bactérias, de fungo, um monte de outras coisas que podem prejudicar o caráter do vinho. Perfeito. Aí, mais uma vez, eu volto ao que serviço eu quero oferecer para o meu cliente. Né? Essa foi uma postura, e a mesma coisa que você falou com relação à degustação. Pelo mesmo motivo, no começo da live eu falei, nossas aulas presenciais voltam quando a situação estiver restabelecida, por respeito aos nossos alunos e aos nossos professores. Porque nós não queremos ficar ninguém saindo com surto de Covid de jeito do... o vinho já vai errado mesmo. Mas, de repente, ele não pode passar por isso. Tem tudo isso. Tem o funilzinho. São essas questões. E olha agora, a gente volta lá de novo. Sempre, porque em direito é sempre assim. Eu sempre volto lá no começo e eu volto à regra. Volto à postura positivista da coisa, né? Uhum. A regra está lá para proteger essas pessoas. Para o cara, aquele pequeno produtor que está lá, que você está degustando aqui, ele ter certeza que o vinho dele sai de lá com um controle total, chega às suas mãos em condições específicas. Exato. Então, se você toma, não gosta, fala mal do vinho, ou tem uma experiência ruim, isso, lógico, não é uma pessoa fazendo, mas isso, em termos lato, impacta o mercado como um todo. Perfeito. Então, eu acho que tem N condições. Eu cheguei a ver pessoas que rerrotularam vinhos. Uhum. Eu também. Eu achei isso, assim, de uma coisa realmente muito perigosa, exatamente por conta que eu falei. A gente teve aula de legislação de vinho, eu sempre acompanhei também a minha xará, Kelly, nesses aspectos regulatórios com relação às indicações geográficas. Eu acho que a gente tem que respeitar as regras. E outra, não é porque todo mundo está fazendo que virou correto. Claro. Né? Por mais que as leis passem a existir a partir de costumes da sociedade, não é bem a situação nesse momento. Eu diria que aqui a completa, vamos lá, a completa desregulação dessa questão, né? Ela é uma questão regulada, aliás, né? Mas vamos supor que ela não fosse regulada, ela poderia levar a algumas situações, né? Uma situação, sem dúvidas, é a criação desses mercados e inclusive a expansão da atuação geográfica de alguns atores econômicos. Então, por exemplo, a The Wine School poderia passar a atuar em outras regiões, né, com essa tecnologia de envio de garrafinhas e a tecnologia de videoconferências. E haver ganhos econômicos e aumento de bem-estar com isso. Isso é uma... Sim, lógico. E que inclusive, está acontecendo. Está tendo aumento de bem-estar na medida em que as pessoas estão experimentando coisas e viabilizando degustações. Porém, como muito bem você observou e outras pessoas comentando, pode ter falsificação, pode ter perda de qualidade, pode ter perda da característica do produto. Então, há uma razão da regra existir. Tá? É importante daí a ponderação em cada caso concreto para ver o que fazer.
E isso poderia... E aí olha só, alguém fez uma observação muito inteligente, o Carlos, que o negócio é o décimo da garrafa. Poderia levar à criação de novos produtos. Mas é claro que isso também não é uma regra neutra, porque não deixa de excluir atores que eventualmente só reengarrafariam, né? E, por exemplo, só para efeito de conhecimento, o Brasil está sofrendo com falta de insumos. Não se tem papelão, não se tem garrafa, não se tem... Então, a próxima safra pode sofrer consequências. Então, o reinvase... E outra, uma garrafa pequena depende de registro do Ministério da Agricultura. Eu não pego uma garrafa e refraciono ela com o produto que eu já tenho envasado. Tem tudo isso também. Então, daí vai mais, um par de tempo aí, como a gente diz aqui no interior, para conseguir isso. Então, não é uma situação que a gente resolve no fundo do quintal, que a gente resolve de uma hora para outra. É aí que entra uma questão também, que eu acho que é sempre bom a gente olhar com um olhar crítico, que é a questão da carga regulatória, do peso regulatório. Tá? Porque essa carga regulatória, esse peso regulatório, vão sempre ser... Quando eles impõem um ônus, né? Nem sempre tem que impor um ônus, mas pode impor um ônus e isso ser mais pesado para o pequeno. Então, pode ter uma restrição concorrencial com certas regras. Daí que eu falo, certo cuidado, porque também é aquilo, viu? Uma coisa que eu experimentei aqui no governo, a gente, agora não estou mais no governo, mas na minha experiência de governo, a gente vê todos os ministérios setoriais têm as maiores e as melhores justificativas para todas as suas regras, por mais absurdas que elas eventualmente sejam. E a palavra proteção e segurança aparecem em quase 100% dos casos. E muitas vezes, a proteção e a segurança significa a proteção e a segurança da conta bancária dos incumbentes, ou seja, daqueles que já estão fornecendo um determinado serviço ou produzindo um determinado produto. Então, nesse sentido, eu recomendo muito as pessoas procurarem depois no Google Guia de Advocacia da Concorrência, Ministério da Economia. Tem ali uma discussão interessante sobre os custos... Não, André, ninguém vai gostar de ler isso, não fica... Leigo não gosta de ver essas coisas. Mas simpático, né? Escrita de forma simpática, eu recomendo. Só nós vamos gostar disso. Mas, vocês viram, gente, o direito e o vinho estão aqui, por isso que nós dois estamos nessa divisão de afazeres entre vinho e direito, porque não tem como desvincular uma prática da outra. Exato, porque no fim, e aí a gente chega na questão dos super toscanos, por exemplo, porque no fim a imposição regulatória, ela pode dizer, advogar por uma coisa, como é o caso da qualidade, o sujeito furar e falar assim, estou fora desse clube aqui, prefiro não ter essa indicação geográfica, não ter esse signo distintivo, vou deixar que o mercado me julgue pelo que está dentro da minha garrafa, não no rótulo dela. Foi o que tentaram e os super toscanos deram certo. Né? Sim. E posso estar enganado, mas eu não duvido que o preço de mercado médio seja maior do que dos... Maior do que os que antes, Exato. Então... mas essa questão, acho que a gente... o pessoal está falando do preço da garrafa menor. Sim, as garrafas menores acabam inviabilizando muito a produção, porque representa uma parcela significativa do custo do vinho. Isso não é só no Brasil. É caro. Então, a gente tem... E os cursos que nós estamos oferecendo online são todos com meia garrafa. Quem tem... O Guilherme acabou de entrar e eu peço para meus alunos entrar e me chamar de maravilhosa. Ele entrou e falou, melhor professora, obrigada, Guilherme. Foi super espontâneo. E foi nosso aluno, tá aí para... A gente faz com meia garrafa. O que acontece? A gente realmente acaba obedecendo as tipicidades do W7, proporcionando uma experiência mais legítima. Né? É uma política, eu não estou falando, quem quer fazer, faz. A gente está aqui esclarecendo essa situação, mas, obviamente, todo mundo fazer não torna correto até que tenha uma lei que legitime isso. Né? Então, e o consumidor tem que conhecer para saber o que quer. Exatamente, saber o que é uma indicação de procedência, uma denominação de origem e poder optar por não comprar, por ir para um cara que faz uma produção independente. Saber que isso representa algum tipo de risco e comprar se quiser ou não. A gente está sempre aqui para informar, né, André? Perfeito. Eu acho que até pegando hoje, por um acaso, o ministro Luiz Fux tomou posse como presidente supremo e no discurso de posse dele, ele mencionou que um dos problemas no Brasil, que um dos problemas do nosso subdesenvolvimento é excesso de burocracia que leva à insegurança nas condutas humanas. Né? Porque no fim, mas no caso aqui não me parece isso, né? Por quê?
porque as regras do invase, elas têm uma razão de ser. É só conversar com os Sim. produtores para você entender isso. É isso. A gente que é apaixonado por vinho, a gente sabe que o manuseio de um vinho é uma coisa super delicada, né? Então, é de fato uma situação nova que a pandemia trouxe. Eu vou voltar ao início, né? A gente tem que falar aqui de confiança e, bom, é muito fácil você resolver a questão das garrafinhas entre amigos, a confiança. Agora, de uma forma um pouco mais ampla e comercialmente, eu tô contigo nas dúvidas. Eu acho, eu sou um pouco conservador nesse sentido. Eu também sou. E tá vendo, pessoal? A gente é advogado, mas a gente é legal, tá vendo? O pessoal tem mania de falar mal. O doutor Ellington entrou aqui também, foi presidente da OAB Londrina. A gente é legal, apesar de ser advogado, tá? É porque a gente toma vinho, isso facilita bastante. Dramático. Não, mas é fantástico. Eu hoje, lendo essa dissertação, quase senti saudade das aulas de direito. Mas ainda prefiro as de vinho. Pessoal, André, você queria falar mais alguma coisa? São legais porque gostam de vinho, exatamente. Vocês são limpinhos. Sim, a gente é advogado, mas é limpinho, exatamente. O André, além de ser advogado, é do governo, ele tá ó. Tá bem que ele toma vinho. Pode falar, André. Só agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre esse tema, que é um tema super rico aqui da nossa conversa, da interação com as pessoas. Dá para perceber isso. É um tema muito amplo, tá? A gente falou aqui mais, então, das indicações geográficas, desses signos distintivos de origem. Mas isso é um pedaço, isso é só uma vertente do direito do vinho, né? Sim. Que tem muitas questões. A questão tributária é muito falada. A própria questão regulatória, como eu falo, no meu estudo era mais entender como está se estruturando o quadro regulatório no Brasil, como é iniciado. Então, tem muita coisa rica. Dá para fazer um seminário aí, a gente discutir um monte de coisa, né? Congresso do Direito do Vinho. Isso. E aliás, até teve um ano passado, acho que em outubro, lá em Bento, se não me engano. Foi justamente que eu fui defender minha dissertação, por isso eu não fui. Mas o que importa, o que eu acho que é mais saudável de tudo, é que é mais uma forma, é mais uma oportunidade para a gente falar dessa bendita dessa bebida. O vinho, para mim, é um elemento extremamente importante de congregação, de conforto. Você pode ver mesmo numa situação como a gente está vivendo, de pandemia, de distanciamento social. As pessoas estão consumindo mais vinho, né? Ou para não ficarem loucas presas dentro de casa, o que é extremamente legítimo, mas muito nessa interação, seja por videoconferência, ou seja, interação por uma troca de mensagem, conversa com as pessoas sobre essa bebida. Então, eu agradeço, parabenizo pelo trabalho que vocês têm feito de divulgação do vinho. No fim, o vinho é divulgar uma mensagem de paz, uma mensagem de aprofundamento no ser humano, né? Aprofundamento na existência da razão humana. Não é à toa que é a bebida divina, não é um acidente. Então, daí esse amor, esse carinho, essa dedicação por ela. Muito obrigado, Kelly. Exato, obrigada. E, pessoal, como eu falei, para quem não pegou no começo, o André, ele é jurista, ele é especialista em mercados internacionais e ele tem a dissertação sobre indicação geográfica, sobre regulamentação de zonas produtoras de vinho. Então, ele manja tudo sobre o assunto. Eu fui apresentada por um amigo em comum a ele. E na hora eu pensei em trazê-lo para a gente falar. E hoje, para quem não pegou do começo, tá? Hoje é o dia do vinho do Porto. Hoje é 264 anos que a zona da região do Douro foi demarcada e regulamentada. Existiam outras zonas já demarcadas no mundo, como Chianti, Tokai, enfim. Mas o Douro foi a primeira que teve regras. Isso reflete até hoje na gente e com todo o prazer, hoje estamos aqui reunidos para falar de lei. De falar que elas são mega importantes. E vocês viram que lei é igual vinho, não tem fórmula, não é 2 mais 2. Obrigada, viu, André? Sigam o André lá, que ele tem bastante coisa legal no Instagram dele. Ele faz umas lives super interessantes também. E, pessoal, amanhã, na hora do almoço, meio-dia, a gente tem uma live muito, muito legal.
O professor Luiz Felipe vai receber o Jean Charles, que é o proprietário do Lynch Bages, um branco classé de Bordeaux. O Jean Charles fala português, ele morou aqui no Brasil por um tempo. E eles vão falar sobre o papel do segundo vinho dentro do chateau, o papel das vendas en primeur, situações econômicas que envolvem a produção de vinho. Então, esse mês a gente está cheio de temas legais, temas construtivos, para que vocês entendam sempre o vinho como um todo. Porque é muito importante, mais do que tomar rótulo, mais do que tomar indicação de procedência e tudo mais, é tomar vinho entendendo o que ele representa para o mundo, como o André disse. Então, muito obrigada pela presença de vocês. André, mais uma vez, obrigada. Excelente. Eu amanhã vou acompanhar, porque acompanho. Através do Roquete Casas, né? Sim, tem um projeto super legal no Douro com o Tomás Castro. E, pessoal, é meio-dia, que você te falar, falei que é hora do almoço, mas é meio-dia. E as nossas lives ficam salvas aqui no Instagram e depois vão para o nosso YouTube também. Sigam lá, The Wine School Brasil. André, mais uma vez, obrigada. Beijo. Gente, obrigada. Daqui uns dias eu volto para a live, porque eu tenho que ganhar o troféu arroz de live da pandemia. Ainda mais agora que o arroz está caro. Eu preciso desse título. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.